Gênesis capítulo 18, eu vou ler do verso 16 ao verso 33. Os irmãos acompanharão a leitura. Tendo-se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abrão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abrão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado ao seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor, e aproximando-se a ele disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30? Respondeu o Senhor: não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20? Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor se lhe falo somente mais esta vez, se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Vamos orar. Amado Deus, soberano Senhor, exaltado seja o teu nome, meu Pai. Que privilégio é poder estar reunido com a Santa Assembleia convocada pelo Senhor mesmo, a fim de se reunir nesse dia que dedicamos ao Senhor, que lembramos a obra de Cristo em nosso favor, para tributar honra e glória ao teu nome, mas principalmente para ouvir a tua voz. Que esta voz se faça ecoar agora, que a tua palavra, ó Deus Santo, venha penetrar, ó Deus, o nosso coração, e que ela nos instrua, que ela nos revele o caminho que devemos andar, que ela nos conforme à imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, em nome de quem nós oramos agora, amém. Você um dia creu em Cristo, e você começou a caminhar com o Senhor Jesus Cristo. Quem é que garante que você completará essa jornada? Quem é que pode garantir que você de fato completará esse caminho ao lado do Senhor? Quando nós olhamos para a história, para o começo da história do homem, o pacto que Deus fez com o homem, Deus exigiu de Adão obediência a fim de que Adão caminhasse com ele, e se Adão desobedecesse, ele estaria apartado do Senhor, ele iria morrer.
E nós sabemos a história, nós sabemos que Adão pecou contra o Senhor, e daí para frente todos aqueles que estavam ali representados em Adão, nascem mortos em seus delitos e pecados, nascem sem condição alguma de se aproximar de Deus, e também de por si só caminharem com o Senhor. É por isso que se o Senhor deixasse por nossa conta, por conta do homem caminhar com Ele, não haveria garantia. Na verdade, seria impossível uma pessoa sequer chegar até a cidade celestial. Mas graças a Deus o Senhor tem caminhado conosco, Ele não nos deixa sozinhos. E esse texto dessa noite aponta para a obra gloriosa de Jesus Cristo, aqui tipificada no pai da fé, em Abraão. Lembre-se aí que o contexto dessa passagem foi o que nós vimos na semana passada. 2 anjos, o Senhor e 2 anjos apareceram a Abraão, fizeram promessas. O objetivo era, além de ratificar o pacto e a promessa do pacto, tratar a incredulidade do coração de Sara. Sara ainda duvidava no seu íntimo de que o Senhor, por meio dela e do seu esposo, já velhos, já idosos, iria cumprir a promessa. Então, quando Deus começa a tratar com Abraão, Sara, que está lá dentro, se ri. E é a hora então de Deus confrontá-la em sua incredulidade e reafirmar de forma bem categórica que Ele voltaria daí um tempo, daí um ano, e Sara teria um filho. Após tratar Sara e levá-la a crer na promessa, nós temos então o texto de hoje. Na semana passada eu mostrei que Abraão estava aqui tendo o Senhor aparecido a ele, sendo apontado como o profeta a quem Deus revelará os seus planos. E o que você tem no verso de número 16 é que depois de tudo o que aconteceu com Sara, diz o texto: tendo se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Os olhos se voltam agora para Sodoma e Gomorra, a narrativa se volta agora para aquilo que vai acontecer ali naquela cidade, Sodoma e Gomorra. O que você vai ver nesse texto? Olhando para esse texto, você vai perceber a pessoa de Abraão como profeta e como sacerdote, logicamente tipificando aquele que viria. Como é que você consegue perceber isso nesse texto? Veja como que Abraão aqui está como profeta. Como é a função de profeta deste homem? Do verso 17 ao verso 19, você tem assim: disse o Senhor a Abraão, disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado ao seu respeito. Abraão então está aparecendo aqui como o profeta a quem Deus anuncia a sua vontade. Como é que você percebe bem isso? Nos versos 17 aqui a 18, você tem isso sendo declarado de forma retórica, numa pergunta retórica. Deus está aqui perguntando: eu vou ocultar alguma coisa de Abraão? Abraão foi o homem que eu escolhi para ser o pai de uma nação. Abraão foi o homem com quem eu estabeleci a minha aliança. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte: eu não vou ocultar daquele que eu escolhi para ser uma bênção para todas as famílias da terra o juízo que eu estou para derramar. E por que isso? Porque lá no pacto você percebe Abraão como esse mediador do pacto. Quando Deus chama ele e diz: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei
os que te amaldiçoarem. O que você percebe é que o mediador do pacto é aquele que tanto media a bênção quanto media a maldição da aliança. É por isso que ao anunciar o juízo contra Sodoma e Gomorra, ao derramar o juízo contra Sodoma e Gomorra, Deus revela ao seu profeta aquilo que iria fazer. É o seu profeta que vai chamar pessoas, que vai anunciar o que está acontecendo. Diz Deus aqui que Abraão certamente viria a ser uma grande e poderosa nação. Os planos de Deus de fato se cumpririam. Não haveria mínima possibilidade de ser frustrado o plano do Senhor. Abraão saiu da sua terra e, a despeito de ainda não ter filho algum, ele viria a ser uma poderosa nação. Aquilo que Deus falou de que ele teria filhos e a quantidade seria maior do que as estrelas do céu, isso se cumpriria. Ele certamente será uma grande nação. Agora perceba, irmãos, que com o anúncio do juízo de Deus contra Sodoma e Gomorra, vem aqui também o Senhor mostrando como é que o povo dele deveria andar na sua presença. Veja o verso de número 17, o capítulo de número 17. Veja o verso 1 lá. O que estava acontecendo quando naquele episódio Deus mudou o nome de Abrão para Abraão? O versículo 1 diz: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Senhor, Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. O anúncio então do juízo a Abraão, aquilo que estaria para acontecer a Sodoma e Gomorra, parece ser para que Abraão entenda o que acontece com aqueles que se afastam do caminho do Senhor, aqueles que rejeitam ao Senhor. E aí então, quando você volte lá no capítulo 18, vê os versículos seguintes. No verso 19 você tem as razões que Deus estabelece: porque eu escolhi Abraão para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado ao seu respeito. Veja, eu escolhi Abraão para que ordene. Como o profeta do Senhor, ele anunciaria a palavra do Senhor, a lei do Senhor, a fim de que o povo dele se adequasse às normas do pacto, às regras do pacto. Abraão é o meu profeta, é o meu escolhido, para que ele ordene a sua descendência, pois a sua descendência precisa guardar o caminho, a sua descendência precisa praticar justiça e juízo. Então toda a proclamação de Abraão tinha a ver com a vontade revelada do Senhor, porque se o Senhor já havia dito lá no capítulo 17 a Abraão, que ele tinha que andar na presença do Senhor e ser perfeito, Deus teria de dar a ele qual era o padrão de perfeição, e o padrão de perfeição está na sua vontade revelada, na sua palavra, naquilo que ele ordena aos seus filhos. E Abraão, o pai da fé, o pai de todas essas nações, anunciaria à sua posteridade a forma como o povo poderia viver a fim de honrar ao seu Deus. Deus já havia usado de misericórdia com Abraão e agora exerceria então a sua justiça e juízo contra Sodoma e Gomorra. O contraste então está entre Abraão e Sodoma e Gomorra. O que Deus fez com Abraão e a sua descendência, e o que Deus fez com Sodoma e com Gomorra. Para que a sua descendência não tivesse o mesmo fim, caberia a Abraão anunciar a palavra. Abraão então está aqui como o profeta do Senhor,
Se você olhar para o Antigo Testamento, você vai ver exatamente isso. O profeta é aquele em quem está a palavra de Deus, é ele quem anuncia o juízo de Deus, é ele quem chama o povo ao arrependimento. É claro que tem um caráter no Antigo Testamento de profecias preditivas, sobretudo prevendo ou falando, anunciando a vinda do Messias, a vinda do Redentor. Mas o profeta era levantado sempre que o povo começava a se desviar dos caminhos do Senhor. Deus dá a sua lei, ordena ao seu povo que não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. E se você reparar o que vem depois disso, quem se desviar para a direita ou para a esquerda receberá maldição, quem andar no caminho receberá bênção. De novo, bênção e maldição são os termos que Deus falou para Abraão. Eu vou abençoar quem te abençoar, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Então, quando o povo começava a se desviar dos caminhos, Deus levanta um profeta, e o profeta chama o povo ao arrependimento e anuncia o juízo de Deus. Pegue os livros proféticos e você vai ver exatamente isso. É isso que Isaías está fazendo. Isaías é levantado porque o povo está distante do seu Deus, e ele então é chamado por Deus para anunciar o cativeiro que virá. O povo não quer saber do seu Senhor. Deus irá cumprir os seus planos naquela nação, e assim é com todos os profetas. Quando Deus chama Jonas e envia-o a Nínive, ele está ali para anunciar o juízo do Senhor, dizendo que o Senhor iria destruir aquela cidade. E nós sabemos o resultado. Aquele povo se arrepende com a pregação do profeta, aquele povo se volta para Deus, e é isso que você vai ver no decorrer do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, então, o profeta é aquele em quem está a palavra do Senhor e que anuncia a palavra do Senhor. Agora, todos esses profetas, mesmo Abraão e os demais profetas, eles simplesmente apontam para um que é o profeta perfeito, para aquele que viria. Lembra de João Batista batizando no rio, antes de batizar o Senhor Jesus? Ele está ali a batizar, e aí as pessoas começam a correr até ele, e eles têm algumas perguntas para fazer daquele homem. Eles conhecem o Antigo Testamento, eles sabem o que o Messias irá fazer, eles sabem o que o profeta irá fazer. O profeta viria para aspergir, para borrifar as nações. E então eles estão vendo João Batista a batizar, e eles chegam e perguntam: você é o Cristo? Ele fala: não, eu não sou o Cristo. Então você é o profeta? Não, eu não sou o profeta. Você é Elias? Não, eu não sou Elias. Por que essas perguntas? Porque o povo ansiava pelo profeta que viria. E agora, quando eles veem João Batista fazendo tudo aquilo que o Antigo Testamento diz que o profeta iria fazer, eles estão achando que ali está o Messias. E João Batista tem que enfatizar: eu já disse a vocês, eu não sou o Messias, eu fui enviado para preparar o caminho. E quando aparece Jesus, é que ele aponta: aquele ali é o Messias, aquele ali é de quem eu tenho dito que já existia antes de mim. Mas a ânsia do povo é pelo profeta que virá, é pelo Cristo. E eu fiz questão de citar aqui o ensino do catecismo, porque o ensino do catecismo vai falar exatamente isso. A primeira pergunta que nós vimos aqui nessa noite vai ser: por que é que Jesus Cristo, o nosso mediador, foi chamado de Cristo? E a resposta: ele foi chamado de Cristo porque acima de toda medida ele foi ungido. É isso que significa Cristo. Cristo é a palavra grega equivalente ao hebraico Messias. Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo. Cristo é o ungido de Deus. Mas veja, ele foi ungido acima de toda medida pelo Espírito Santo, separado,
plenamente revestido com toda autoridade e poder para exercer as suas funções de profeta, sacerdote e rei. Os 3 ofícios que você vê no Antigo Testamento, em que eles eram ungidos e que apontavam para o ungido de Deus, profeta por excelência. O ofício se cumpre de forma plena somente na pessoa de Jesus Cristo, e você percebe que ele foi reconhecido dessa maneira. Veja lá, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 21. Aqui você tem acontecendo a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, texto que nós lemos durante a liturgia. E ao final desse episódio, o que as multidões estão clamando? Veja lá no verso 11, as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Eles estão clamando isso porque eles estão respondendo a uma pergunta. Verso 10: entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é esse? Este é o profeta Jesus de Nazaré. Vá lá no Marcos capítulo 6. E em Marcos capítulo 6, você vai ver que o próprio Senhor se reconhece como profeta. Versículo de número 3, que as pessoas diziam aqui nesse momento a respeito de Jesus: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Aqui nesse momento as pessoas estão dizendo: mas quem é esse? Nós conhecemos, nós sabemos que ele é filho de José e de Maria, nós sabemos que é um irmão. E é nesse momento que Jesus aponta para si como profeta. Mas agora um profeta a quem não estão dando a honra devida. Se você for um pouco mais à frente, vai lá no Evangelho de João, vai se lembrar que no capítulo 4 Jesus conhece uma mulher de Samaria. E essa mulher que está aqui em Samaria começa uma conversa com o Senhor Jesus, ou o Senhor Jesus, na verdade, começa uma conversa com ela. Jesus chega na beira de um poço, ali ele está, Jesus se aproxima, pede água. Aquela mulher acha estranho um homem conversar com ela, primeiro porque ela era mulher, segundo porque ela era samaritana. Como é que este homem está conversando comigo? E então Jesus aproveita essa oportunidade para falar que na verdade ele é a verdadeira água que mata a sede, e que se ela tivesse noção de quem ali estava, ela pediria e ele daria da água da vida. Essa mulher então, num certo momento, no decorrer aqui da conversa, diz no versículo 15: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui para buscá-la. 16, disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. O que a mulher diz depois disso? Senhor, disse a mulher, vejo que és profeta. O profeta está aqui chamando essa mulher ao arrependimento. Jesus é plenamente reconhecido como o profeta no Novo Testamento. E como nós temos parte, irmãos, do ministério de Jesus, também somos nós os profetas a anunciar e proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Na semana passada eu disse que o homem acaba também exercendo as funções de profeta, sacerdote
e rei. Olhe lá para o texto da primeira epístola de Pedro e veja se não é isso que você pode perceber aqui. 1 Pedro 2, verso 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Vocês fazem parte de uma nação de sacerdotes. Vocês são sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E o que esse povo faz? Para que é que Deus nos escolheu como a sua nação santa de sacerdotes? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus é o profeta por excelência, tipificado pelos profetas do Antigo Testamento, no nosso caso hoje, Abraão, a quem Deus anuncia o que está para fazer, e agora coloca cada um de nós como aqueles que vão proclamar a sua verdade. E nós precisamos, irmãos, saber que é assim que nós precisamos nos portar. Você precisa proclamar a palavra de Cristo. Você é chamado como uma testemunha para anunciar o Senhor Jesus Cristo. Você é chamado para viver de modo tal que o seu viver adorne a doutrina de Cristo. Os homens precisam ver coerência entre a sua vida e a sua proclamação. Mas sou eu e você, aqueles que vão chamar pecadores ao arrependimento, anunciar a eles a vinda do Senhor, anunciar a eles que é necessário que eles se reconciliem com Deus, porque aqueles que não se dobram a Jesus Cristo, eles estão fatalmente do mesmo lado em que estavam Sodoma e Gomorra, e sobre eles virá a destruição. É necessário anunciar aos homens que um dia haverá destruição. O juízo de Deus chegará. O Senhor virá com todo o seu poder, e é você que precisa abrir os lábios e proclamar ao Senhor Jesus Cristo o Evangelho que diz que há um Deus que se fez homem para morrer no lugar de pecadores. Mais ainda, nós mesmos precisamos nos adequar a essa palavra. Nós mesmos precisamos cuidar para andar sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. A lei precisa estar gravada no nosso coração. Lembra do salmista? Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. É por isso que nós precisamos estudar a Escritura, precisamos gravar a Escritura. E com isso eu não estou dizendo grave versículo, capítulo. Se gravar é bom, mas se você não souber qual é o versículo e o capítulo, mas saber o que é que Paulo diz aos romanos, o que é que Paulo diz aos coríntios, o que Isaías disse ao povo, e sobretudo aplicar isso em sua vida no poder do Espírito Santo, isso é bênção. Nós precisamos conhecer a palavra que foi dada pelo profeta. Lá na nossa resposta do catecismo, nós vimos como é que Jesus exerce a sua função de profeta. O que ele faz? Ele exerce sua função de profeta, revelando à igreja em todos os tempos, pelo seu Espírito e palavra, por diversos modos de administração, toda a vontade de Deus, em todas as coisas concernentes à sua edificação e salvação. Sabe qual é uma das formas como Cristo exerce a sua função de profeta? Trazendo homens ao pastoreio da igreja, a fim de proclamar a sua verdade na pregação da palavra. É por isso que nós não devemos cuidar, para não deixar de congregar, porque o culto
é o momento onde o Senhor fala à sua igreja, é o momento onde a profecia é pregada, a fim de que saibamos como viver de modo agradável diante do Senhor, nós, os que nele já cremos, a fim de que homens que ainda não creem em Jesus sejam confrontados com os seus pecados e olhem para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos proclamar isso, nós precisamos viver dessa forma, e nós não podemos deixar de falar aos homens acerca desse juízo que virá. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas dizem assim: não, nós precisamos falar sobre o amor. É verdade, a Bíblia fala sobre amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia fala de amor. Sabe o que é curioso? Os versículos seguintes falam sobre a ira de Deus, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. A mesma seção que declara enfaticamente o amor de Deus fala a respeito do seu juízo, porque aqueles que não estão escondidos em Cristo não receberão outra coisa senão o juízo de Deus. Fale sobre o amor de Deus, mas não omita o resto da história. O Deus que ama é um Deus que virá em justiça e juízo. Esse é o anúncio, essa é a proclamação da igreja. Porque quando as pessoas focam somente no amor, criam um Deus falso, um Deus capenga, um Deus esquizofrênico. Porque um Deus onde um dos atributos se destaca mais do que outros não é o Deus da Escritura. O Deus da Escritura não é mais amor do que é misericórdia, ou juízo, ou ira, mas Ele é plenamente todas estas coisas. E é desta forma que nós devemos olhar para o nosso Senhor, porque é dessa forma que a Escritura o anuncia. Abraão era o profeta, que apontava para o profeta verdadeiro, que nos chama como sacerdotes e nação santa, a fim de pregarmos e de proclamarmos a sua palavra. Mas olhe para o texto, volte em Gênesis, e você agora vê Abraão como um sacerdote. Como é que você percebe isso? Você percebe do verso 20 ao verso de número 23. Veja que nos versículos 20 e 21, Deus vai falar a respeito da maldade de Sodoma e Gomorra, e fala que vai averiguar. É lógico que você precisa aqui saber que essa é uma figura de linguagem para mostrar o que Deus estava fazendo. Veja lá de novo o texto, versos 20 e 21. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, o seu pecado tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. O que Deus está falando para Abraão aqui é que iria de fato averiguar o que está acontecendo. Deus sabe. Abraão precisa entender o que está acontecendo. Aqui, no versículo de número 22, os anjos, aqueles que estavam junto com o Senhor, que apareceu a Abraão, partem dali e vão para Sodoma, e o texto diz: Abraão permaneceu na presença do Senhor. Por isso, na semana passada eu falei que o Senhor mesmo veio e apareceu a Abraão. 2 anjos e o Senhor. Agora Abraão fica na presença do Senhor. Os anjos partem para Sodoma e Gomorra, e o que Abraão vai fazer?
Abraão vai interceder pelo povo. Lembra quem está em Sodoma e Gomorra? Ló, o seu sobrinho, aquele que lá atrás se apartou do seu tio, quando eles tiveram seus pastores brigando, e Abraão, com toda a benevolência, diz: escolhe para onde você quer ir. Ele olha para aquela cidade próspera: é ali que eu vou bem na minha vida, é naquele lugar que eu vou prosperar. Uma cidade terrível, mas é para lá que ele vai. E agora o Senhor diz: eu vou destruir a cidade onde está Ló. E Abraão põe-se então a interceder por aquele povo. Veja os versículos 23 a 25. Veja como Abraão faz isso aqui, fazendo uma função de sacerdote, de intercessor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra? A intercessão de Abraão é interessante, porque ela começa apelando ao à justiça de Deus. O Senhor é justo. Eu sei que o Senhor é justo. O Senhor está dizendo que vai matar todo mundo na cidade. Se tiver 50 justos lá, o Senhor vai matar esses 50 justos junto com o resto? Eu sei que o Senhor é justo, eu sei que o Senhor não fará isso. Mas além de apelar para a justiça de Deus, ele está também apelando para a misericórdia de Deus. Veja a partir do verso de número 26. Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Deus está dizendo para Abraão: você está certo, Abraão? Eu não sou injusto. Se houver, eu não vou destruir. Veja então o que Abraão faz agora. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Senhor, o Senhor é justo. Agora, vamos supor que a gente não encontre. Abraão sabia o que era aquela cidade, mas Abraão está tentando aqui apelar: tem misericórdia. Se tivesse 45, qual a resposta de Deus? Não a destruirei se eu achar ali 45. Ok, Abraão, eu estou atendendo o seu pedido. Versículo 29, disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Não farei por amor dos 40. E Abraão então vem descendo o número. Abraão sabe o que está naquela cidade. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver por ali 30, respondeu o Senhor: não farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor se lhe falo somente esta vez, se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Abraão, eu estou te ouvindo, eu estou ouvindo a sua intercessão. Eu sou justo, eu não vou matar pessoas que não merecem morrer. E se houver nessa cidade 10 justos, eu não destruo a cidade por amor desses 10.
Verso 33: tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor. Abraão voltou para o seu lugar. O que Abraão está tentando fazer aqui, irmãos, é cumprir o seu papel de ser uma bênção para todas as famílias da terra, ainda que ele saiba que ali, naquela cidade, haja homens perversos. E é por isso que ele começa em 50 e termina lá em 10. Você sabe o que aconteceu com aquela cidade? Não havia 10 justos naquela cidade. E se não havia 10 justos naquela cidade, o que Deus fez foi derramar sobre eles o seu juízo, a sua ira. Acabou-se a cidade de Sodoma e de Gomorra. Sabe o que é interessante? Estas cidades serão citadas por Jesus para aqueles que o estavam rejeitando em seu ministério. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Sodoma e Gomorra se fizesse os sinais que eu estou fazendo no meio de vocês, eles já teriam há muito se arrependido, e por isso no juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês. As regras não mudaram. O juízo sobre Sodoma e Gomorra é um prenúncio do juízo final, e Jesus está sendo categórico ali: aqueles que me rejeitam enfrentarão o juízo. Abraão está ali então tentando ser uma bênção para todas as famílias da terra. A cidade vai ser destruída, mas Abraão coloca-se entre o Senhor e os pecadores. É ele quem está pedindo ao Senhor: tem misericórdia, olhe para eles. Se tiver ali um justo, 10 justos, ou 30, ou 40. E em toda a narrativa, Deus sempre responde: por amor dos justos, eu não destruo a cidade. E Deus vai de fato salvar um homem com sua família. A cidade será destruída, mas esse homem, Ló, será afastado da cidade com a sua família, exceto pela sua esposa, que vai olhar para trás. Como é que o Novo Testamento se refere a essa história? Vai lá na epístola de Pedro, na segunda epístola do apóstolo Pedro. Na segunda epístola do apóstolo Pedro, ele está falando no capítulo 2 sobre os falsos mestres que estariam na igreja, dizendo à igreja: olha, haverá falsos mestres na igreja, muitos vão seguir o seu caminho, mas não se preocupem, porque já está definido o juízo deles. Ele fala no verso 3: para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. E aí então, para exemplificar o que irá acontecer, Pedro começa a falar dos juízos de Deus na história. E veja como ele diz: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, verso 4, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Verso 6: e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló. Mas não era esse o clamor de Abraão? Se houver ali 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade inteira? O Senhor vai destruir gente justa com gente ímpia? Não, se tiver 50 justos eu não destruo. 40, também não. 30, não. 10, não. E Deus derrama o seu juízo. Mas Pedro está dizendo que Deus salvou o justo Ló. Você conhece a história de Ló? Qual a diferença de Ló para aqueles que estão em Sodoma e Gomorra? Ló é justo por si só. Ló foi justificado. Foi por isso que ele não foi destruído.
A justiça não estava nele, mas no seu redentor. Sabe quem era o redentor de Ló? O sumo sacerdote que penetrou os céus e que intercede por nós. Jesus Cristo é aquele que está sendo tipificado aqui. Mas você quer uma diferença gritante entre Jesus e Abraão? Abraão, aqui como sacerdote, intercede dizendo: Senhor, se tiver ali 50 justos, o Senhor deixa de destruir. E aí ele começa a diminuir, e 40, 30, 10, e por fim a cidade é destruída. Não há justos ali. Quando Jesus intercede, ele não olha para o Pai e diz: Senhor, olhe para a igreja da Praia do Canto, são 91 no hall de membros hoje, mais ou menos. Se houver ali 91 justos, o Senhor preserva essa igreja? A resposta seria a mesma: sim, eu não destruo. Mas não há justos. Se Jesus fosse fazer como Abraão, ele ia ter que começar a diminuir. E se tiver 80? E se tiver 10? Porque nós não somos. Quando Jesus intercede por nós, ele não diz: Pai, se ali tiver justos, o Senhor não destrói? Não é assim. Ele diz: Pai, não destrua esses justos, eu já paguei a culpa deles, eu já morri a morte deles, eu já dei o meu sangue por eles. É por isso que a intercessão de Cristo não vai falhar. Ele não vai pedir para que o Pai olhe para você e nem para mim. Porque se o Pai olhasse para nós, pereceríamos todos como Sodoma e Gomorra. Teríamos o mesmo destino. Mas ao invés disso, podemos ter o mesmo destino de Ló, que a despeito dos seus pecados é chamado de justo, por causa daquele que o justificou, por causa de Cristo Jesus. Quando nós cantamos então aqui nessa noite, diante do trono de Deus nos céus, nós temos uma perfeita intercessão. Lembra-se do que a música diz? Meu nome no seu coração está, escrito em seu coração. Por quê? Você lembra como eram as vestes do sacerdote? Você lembra o que havia aqui em cima do sacerdote? As pedras, cada uma das tribos de Israel. E era assim, representando as tribos de Israel, que o sacerdote intercedia por aqueles que estão ali no peito do sumo sacerdote. É por isso que você pode ter a certeza, como você cantou nessa noite, que o seu nome está escrito ali. E enquanto ele estiver no céu, você estará seguro. A despeito de todos os dilemas que você possa enfrentar na sua vida, a despeito de todas as lutas que você enfrentar, de todos os pecados que você possa cometer, de todas as vezes que você falhar, de todos os momentos que você pensar em desistir da sua caminhada, porque o sacerdote intercede por você. Porque se você estiver unido a Ele, não há morte. E é nessa convicção que João diz: eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem, mas se todavia alguém pecar,
temos um advogado, um intercessor, Jesus Cristo, o justo, aquele que justifica a sua vida se você crer nele, aquele que te cobre de justiça, a ponto de Deus olhar para você como se você não tivesse cometido um pecado sequer, por causa dele, por causa da sua obra. Você tem um grande sumo sacerdote, não se esqueça disso. Isso precisa te dar ânimo na sua caminhada. Isso precisa fazer com que você fervorosamente se achegue a Deus, adentre ao Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho. Não é isso que Hebreus fala que nós podemos fazer? Jesus Cristo nos leva à presença do Pai, daí nós sermos agora uma nação de sacerdotes. O sacerdócio é muito mais eficaz do que o de Abraão, porque ele não somente intercede, mas ele intercede com base na sua própria oferta. Ele se deu e morreu para que homens pudessem ser considerados justos, para que o Pai pudesse agora desviar deles a sua ira que não foi desviada do nosso Redentor, que sofreu todas as dores que deveríamos sofrer. Aprenda a viver vida abundante que Jesus tem para te dar. Agarre-se às verdades da Escritura, às promessas da Escritura. Você tem livre acesso ao trono da graça. Mas lembre-se que você é um sacerdote, e como sacerdote você precisa interceder por aqueles a quem você proclama a palavra. E se é verdade que nós precisamos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, nós precisamos rogar a Deus por eles, porque se Deus não quebrantar os seus corações, eles não ouvirão a sua pregação. Então, ao mesmo tempo que você proclama, você intercede, dizendo: tem misericórdia, Senhor, quebrante o coração, usa a tua palavra, faça a tua obra. Somos nós que intercedemos a Deus uns pelos outros, e essa é uma ordenança na Escritura. Nós oramos uns pelos outros, é nossa obrigação interceder uns pelos outros. Saiba que, como Abraão, e como a intercessão de Abraão, a sua nunca será perfeita. É por isso que você tem que olhar além de você. É por isso que, quando nós nos aproximamos do Senhor, nós nos aproximamos em nome de Jesus. Um dito pastor que é deputado, certa vez foi orar por uma pessoa e disse, orou pela pessoa, e no final da oração ele não orou em nome de Jesus, ele disse: quem ora aqui é Marco Feliciano. E quando eu olhei aquela cena, eu falei: esse homem é louco, esse homem é louco. Como é que alguém se atreve a interceder por outro, pedindo em seu nome? Como se Deus tivesse de nos ouvir, pecadores. Nós nos aproximamos por meio de Cristo. O ensino do nosso catecismo vai dizer, então, relembrando, como Cristo exerce as funções de sacerdote. Cristo exerce as funções de sacerdote por ter oferecido a si mesmo, uma vez, em sacrifício sem mácula a Deus, para ser a reconciliação pelos pecados do seu povo e fazer contínua intercessão por ele. Cristo Jesus não cessa de interceder por você. Ele orou por você antes de você existir. Sabe onde está isso? Está na Bíblia.
Em casa você dê uma olhada na oração sacerdotal do capítulo 17, quando Jesus vai dizer: eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste do mundo. E em determinado lugar ele vai dizer: eu não rogo somente por estes, mas por aqueles que vierem a crer em ti. Ali você estava representado. Ali o Senhor já estava rogando por você. Você que hoje, no ano de 2019, fevereiro, se assenta aqui para adorar a Deus, era alvo da oração do seu sumo sacerdote, lá pelo ano 33. Mas ele faz essa intercessão antes da fundação do mundo. Ame esse Deus, viva para esse Deus, glorifique a esse Deus, satisfaça-se nesse Deus. Ele é o seu sumo sacerdote. Cristo clama por você, se oferece por você, para que você não receba a ira do seu Pai. Achegue-se a Ele confiadamente pelo sangue vertido por você. Abre Hebreus 4. E todas as vezes que você pensar que é difícil, a vida está muito dura, eu não dou mais conta, lembre-se o que escreveu o escritor aos Hebreus, verso 14 do capítulo 4: tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele sabe o que aflige a sua vida. Ele sabe quais são as tentações que você enfrenta. O texto mostra então, irmãos, como Abraão exerceu sua misericórdia, tentando interceder por Sodoma e Gomorra, como profeta anunciando o juízo de Deus à sua posteridade, como sacerdote rogando a Deus que não destruísse aquela cidade. Tudo isso é sombra, como cantamos nessa noite. Jesus Cristo é mais do que a sombra, Ele é a substância. Ele é muito mais do que a lei, do que os profetas, do que os sacerdotes. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o profeta por excelência, Ele é o perfeito sumo sacerdote. É nas mãos dele que você está. Creia que Ele governa a sua vida. Ouça as suas advertências por meio da palavra. E se você pecar, recorra a Ele como seu sacerdote. É Ele quem intercede por você. A perfeição de Jesus exercendo os seus ofícios é a grande garantia de que você estará com o Senhor. Como eu perguntei no início, quem é que garante que você conseguirá chegar lá? O seu rei, o seu profeta e o seu sacerdote. Tudo está nas mãos dele, tudo existe para a glória dele. É Ele quem vai conduzir o seu povo, santificando e entregando de forma perfeita ao Pai no dia final. Hebreus 4,15, eu termino com esses versículos 15 e 16. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas,
Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Cheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna.